Boa noite, meus amigos, minhas irmãs. É com alegria que nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão, uma conversa a respeito da nossa querida doutrina espírita. E hoje vamos abordar o tema sobre o estudo e a reforma íntima. Então, Carlos Lomba, no livro Ceareiros de Volta, ele disse: a Terra recepciona atualmente a quinta geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Isso quer dizer que o número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Daí a nossa responsabilidade no processo. Lameira de Andrade, também neste livro, espírita desencarnado, que foi médium da Federação Espírita Brasileira, ele assinala que na Terra não há título mais valioso e que imponha maior responsabilidade do que a chancela de espírita. Já pensaram nisso? Então vamos ver como é que a coisa funciona. O primeiro passo é a criatura entrar para o espiritismo, que é o mais fácil. A rigor não requer nem muito esforço. Às vezes a pessoa entra para a doutrina de forma equivocada, outro com interesses imediatos. Vamos ver. Temos livros pela internet, a criatura baixa os livros em disquete, CDs. Isso era antigamente, hoje é a internet. Eu tenho um amigo que ele tem 1.000 livros no celular e uns 10 livros de papel. E eu sou do tempo da antiga, então eu gosto do livro de papel, que eu sublinho, eu marco, eu destaco. Então a criatura tem a obra espírita na sua mão para consulta a qualquer hora, a qualquer momento. Nos centros espíritas, nós temos reuniões em diversas horas. 9 da manhã, a nossa casa espírita, por exemplo, Eurípides Barçanufo, faz o culto do Evangelho no Lar, que foi inaugurado por Eurípides Barçanufo há mais de 100 anos, às 9 horas da manhã, todos os dias. É o culto do Evangelho e passe. Outros têm às 10 horas, 15, 17 e vai por aí afora, 19. Parece até sessão de cinema, disse um amigo meu. E são exigentes. Muitos perguntam: quem é o orador? Se não é do seu agrado, não vai, fica em casa e pronto. Ninguém lhe cobrará resultados. É claro que, em razão do pouco conhecimento do que seja espiritismo, as pessoas apresentam algumas distorções. Você é espírita? Aí o outro respondeu, enchendo o peito. Sou espírita kardecista de mesa de linha branca. O outro, puxa, cansei de ouvir. E tem os outros que são do espiritismo científico, e por aí vai. Outro dia, um médium. Antigamente era comum o médium iniciante perguntar qual era o guia do outro, do amigo. Qual é o seu guia? Já sabe o nome do guia? Hoje, graças a Deus, isso já não. Essa curiosidade já foi superada. Então, um outro quis saber, porque quis o nome do seu guia e perguntava a todo mundo aquilo tudo. Não, mas todo mundo tem guia, por que eu não tenho guia? Será que eu sou desguiado? Então, ele só aplacou, ele queria aplacar a sua curiosidade quando dissessem quem era o nome do seu guia. Então, daí estudamos, falando sobre a responsabilidade, como anda o nosso aproveitamento nesta doutrina que nos acolhe, tão generosa e magnânima. Então, o primeiro passo qual é? O primeiro passo será nós entrarmos para a doutrina, o que é fácil. A rigor, não requer nem muito esforço, basta a criatura se determinar, se interessar pela leitura, dispensar algumas horas por dia e, em pouco tempo, conhecerá os postulados doutrinários, não é isso? E hoje os livros, bom, já foram mais baratos. Hoje os livros são mais caros, mas ainda assim
são mais baratos do que os livros aí fora. E tem um detalhe: se você for na livraria lá do núcleo e não paga, pedir o livro para pagar depois e não pagar, ninguém vai colocar você no SPC nem no Serasa. Você pode ficar tranquilo. Então, olha as vantagens que tem do livro espírita. É como disse o poeta: livro encebado, livro em serviço, santo operário do bem. Livro lustroso, trancado, não auxilia ninguém. E temos as edições modernas, capas convidativas, letras grandes, letras pequenas, livros de bolso, livros maiores, enfim, edições para todos os gostos. E ainda as bibliotecas de empréstimo, que tem lá, pelo menos no Euripides, nós temos biblioteca para emprestar. Então, dois tipos de interessados observamos nesse contexto. Aqueles que leem por ler, tornando-se simpáticos à causa, mas não passam daí. Se emocionam, gostam da leitura, aquilo tudo, mas não passam daí. Deolinda Amorim, no livro Ponderações Doutrinárias, falando sobre essa questão, disse: a criatura lê, toma conhecimento da informação doutrinária numa curiosidade improdutiva, porque não opera mudanças significativas no modo de ser da criatura. Nós temos um caso de um fazendeiro espírita tinha o hábito de distribuir entre seus empregados o Evangelho segundo o Espiritismo. Certa feita, um deles, medrosamente, procurou o patrão e pediu outro exemplar do Evangelho. Já não lhe dei um? Sim. Que fez você do livro que ganhou? Muito sem graça, o auxiliar explicou. Seu Romeu, é que eu emprestei meu evangelho a uma senhora minha conhecida e ela me devolveu o livro assim, magro, muito magro. Então, o Romeu ficou interessado em saber o que aconteceu. Aí o outro explicou. É que a senhora, ao ter que devolver o livro, arrancou as páginas que mais lhe interessavam. E onde o desfalque era mais visível, no capítulo Coletânea das Preces Espíritas. E os personagens ganharam, então, cada um exemplar novo do Evangelho. Convicção, segundo Aurélio, é a certeza adquirida por demonstração, persuasão íntima. É a base, não quer dizer tudo. Pedro, com Jesus, no derradeiro encontro com os apóstolos, Jesus volta para Pedro e fala: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está nas anotações de Lucas, no capítulo 22, item 32. Quer dizer, a pessoa pode estar plenamente convencida, sem estar convertida. Esse é o desafio. Como disse Jesus, quando te converteres, confirma teus irmãos. Porque Pedro estava convencido, mas ainda não estava convertido. Então, a pessoa pode estar plenamente convencida sem estar transformada, sem estar convertida. O fenômeno nos revela também que pode levar à convicção sem, contudo, promover a conversão. Nós sempre ouvimos falar dos benfeitores, e a prática mostra que o fenômeno, a rigor, não muda ninguém. Haja vista aqueles. Quantos se maravilharam, ficaram até emocionados com os fenômenos que Jesus fazia. Vamos imaginar, curar um leproso, tecido do seu corpo ficar limpo, determinar que um paralítico andasse, que um cego visse, expulsou vários demônios de uma criatura e eles ficaram deslumbrados. Muitos, os apóstolos, se deslumbraram com a visão de Jesus transfigurada.
no Tabor. E quantos assistiram à saída de Lázaro do sepulcro e, no entanto, ainda não estavam convertidos? Haja vista que, no Calvário, no momento final, quantos daqueles que foram curados estiveram ali para dar solidariedade a Jesus? Quantos? Nenhum. Até mesmo os apóstolos, exceto João, que ficou com a mãe de Jesus, Maria, não apareceram para dar solidariedade a Jesus. Então, o esperado é que a criatura se convença, porque entenderam e daí para a conversão é um passo. Existem categorias de espíritas. Nós vamos ver isso no livro Viagem Espírita de 1862, de Kardec. Ele considerou, entre os que adotam as ideias espíritas, há três categorias bem distintas. Primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. A segunda categoria, os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. Nós sabíamos o mais terceiro, finalmente os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Dois jovens, o casal espíritas novos, muito entusiasmados, então estavam fazendo culto quando ela deu sobre a crítica. Quando terminou de ler, o marido, sorrindo, ironicamente, falou para ela: essa página serve para tua mãe. E o culto acabou ali, porque ela fechou o livro e saiu da sala. Então, nós vimos o primeiro passo para se tornar espírita. Agora vamos ao segundo passo, que é mais difícil, que envolve uma dificuldade, em razão do nosso passado de sombras que teima em permanecer conosco. Então, o segundo passo é a criatura entrar para a doutrina. Aí começa o complicador, porque a nossa pouca vontade, aliada ao nosso passado de sombras, muitas vezes nos impede. E nós nos deixamos ficar na rotina comodista, como disse uma vez Emmanuel. Desculpismo em ação espírita cristã é plenamente indesculpável, disse Emmanuel. E na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E continuando na pergunta 911, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistível que a vontade lhe seja impotente para as superar? E os benfeitores responderam: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E uma pergunta clássica, muito importante, que nós precisamos ler sempre. É a pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Considerando as situações, a inferioridade moral que a criatura porta, qual a maior característica da imperfeição moral? E os espíritas responderam: o interesse pessoal. Porque quando entra o nosso interesse, as coisas mudam de lugar. No banco, um espírita que foi funcionário do banco,
aconteceu um problema sério que um colega desviou uma certa quantia. E todos os outros colegas queriam condená-lo, queriam levá-lo para a delegacia, aquilo tudo, e o espírita estava defendendo, não, tenhamos paciência, tenhamos calma. De repente, ele foi envolvido por espíritos inferiores, por obsessão. O que é isso? Não, fulano. E ele procurava amenizar de todos os jeitos o comportamento do colega. Até que veio um contínuo lá de dentro, e seu fulano chamou o espírita. Olha, aquela capa que o senhor deixou na sua cadeira e o senhor não levou para casa ontem, ele levou também. Aí o espírita mudou, ficou vermelho e gritou: ah, sem vergonha, vamos levá-lo para a polícia. Então, por que aconteceu isso? Porque entrou o interesse pessoal. E na hora do interesse pessoal, a criatura se revela. Uma motorista estava caminhando lentamente numa rua tranquila, quando uma outra tentava ultrapassá-la. Mas, por coincidência, ora ela ia para a esquerda para se desviar de um buraco, ora ia para a direita e aquela apressada tentando se desviar dela, até que, quando conseguiu, passou por ela, abaixou o vidro, olhou para ela e disse: vá dirigir carroça, sua burra. Olha só, a oradora. Bom, aí a companheira que dirigia com calma, parou o carro na frente do centro espírita da cidadezinha, dirigiu-se para o salão, sentou-se na primeira fila, ainda era um pouco cedo, e quem senta à mesa para fazer a palestra? Quem? A motorista apressada. Quando ela soube que ela iria falar e que o tema era paciência, ela simplesmente levantou e saiu e foi embora. Então, o que aconteceu? Ela entrou para o Espiritismo, embora com muito conhecimento, sem que o Espiritismo tivesse entrado nela. Porque o Espiritismo entra pelo nosso raciocínio, pela nossa razão. E aí nós temos que, a nossa dificuldade, a nossa coragem, o nosso desafio é trazer o Espiritismo para o coração. Trazendo o Espiritismo para o coração, as coisas ficam mais fáceis. O personalismo é uma das dificuldades que nós encontramos porque nós cultivamos há séculos e fomos seduzidos pelos prazeres fáceis que o orgulho e o egoísmo trazem para a pessoa. São ilusões, são prazeres efêmeros, mas que a criatura, que nós, ao longo desses séculos, viemos alimentando. Então, o personalismo, via de regra, não deixa que a criatura traga a doutrina para dentro dela. No livro da Esperança, nós vamos encontrar Emmanuel comentando sobre o meio-bem. Olha só o que ele falou sobre o meio-bem. Frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. São aqueles que fazem cobrando tributos de gratidão, diz Emmanuel. São aqueles que cooperam exigindo atenções especiais, criando os constrangimentos. E ele arremata dizendo: são apenas aqueles trabalhadores que trabalham impondo condições. Então, nós vamos ver, são os trabalhadores TQQ, ou seja, trabalham quando querem. TCQQ, trabalham com quem querem. TCQ, trabalham como querem. E PQQ, trabalham quanto querem. Como nós estamos na época das siglas, eu aproveitei para ilustrar esse comportamento que Emmanuel falou no livro. E ele concluiu dizendo: estes trabalhadores
seguramente não são aqueles que Jesus espera ter. São palavras de Emmanuel fechando o capítulo. E o terceiro passo, nós colocamos o Espiritismo na razão, no coração, e depois ele tem que sair pelas mãos. Ele tem que fazer com que a gente sue, com que a gente se movimente saindo pelas mãos. O professor José Jorge, um extraordinário orador no tempo do Leão Denis, dizia o seguinte, que existem espíritas atoantes, que são os espíritas à toa, existem os espíritas atordoantes, que atordoam, que vivem a criticar, e existem os espíritas atuantes. Então, o nosso desafio, minha gente, é nos tornarmos espíritas atuantes. E o terceiro passo, comentando como nós falamos, é o espiritismo sair da pessoa pelas mãos em forma de trabalho no bem. Mas tem uma condição, não basta trabalhar no bem. Quem acertar, o Ivair depois paga o cafezinho. Não somente trabalhar no bem, mas com uma condição, trabalhar com amor. Uma nora, porque o amor tudo pode. O amor é a energia da vida. Tudo na vida, a flor, gente, a brisa que balança, enfim, o verde, as montanhas, o ar, a lua. Estamos nos aproximando da lua. Já devemos estar hoje em lua cheia. Tudo isso, gente, é produto do amor, o amor de Deus, que é o hálito divino. Então, uma nora queria matar a sogra. Ela procurou um curandeiro. O curandeiro deu-lhe um vidrinho com o veneno, mas disse, olha, mas tem que dar 2 ou 3 gotas por dia, não mais do que isso. Porque se ela morrer, se você der o vidro todo, ela vai morrer logo. Então, os circunstantes, os familiares vão desconfiar. E você é capaz de ir para a delegacia e de ser presa. Então, dá só 2 ou 3 gotas no máximo para ela. E ela começou a dar as 3 gotinhas. Ela morava na frente, numa casa na frente, e a sogra morava nos fundos. A aversão começou quando a sogra passava, ela estava com a janela aberta, ela olhava para a Nora dava bom dia, ela não respondia, e ainda amarrava o semblante. E aí foi acontecendo uma aversão da Nora em relação à sogra. Mas aí ela foi dando aquele veneno e ela começou a notar que a sogra começou a melhorar em relação a ela. Começou a responder o bom dia que ela dava, para sua surpresa. Começou a não só responder, como sorrir. E até que um dia ela chegou, olha, fulana, querida, chamou de querida, para surpresa dela. Eu fiz aquele almoço que você adora, vou trazer um prato para você. Aí, gente, aí a Nora, o amor tudo pode, e a Nora começou a gostar da sogra. Olha aí. E aí começou a ficar com remorso. Meu Deus do céu, ela vai morrer e eu sou a culpada. Não, não pode acontecer isso. Então ela foi rápida no curandeiro para desfazer. Meu senhor, me dá um antídoto contra aquele veneno, porque a minha sogra passou a gostar de mim, eu não entendi nada, mas passou a gostar de mim, me tratar bem, eu também estou gostando dela. Aí o curandeiro riu e falou, não, não é veneno não, minha filha, aquilo é vitamina C. Aí a Nora riu e falou, é bem que eu estou notando que ela está com um semblante mais novo, mais robusta. Então, esse foi o veneno, entre aspas, que ele deu, é o amor. Aquele caso é conhecido, já contei muitas vezes, daquela senhora que criticou o marido uns 15 minutos, junto com o dirigente espírita, até que o dirigente, quando ela terminou, disse:
A senhora quer ficar livre dele? Ela ficou admirada, com um brilho diferente no olhar. Quero, quero. O que é que eu tenho que fazer? Trata ele bem agora para ficar livre na próxima encarnação. Então, olha, gente, que ninguém nos ouça. Quando a minha mulher começa a me tratar bem, melhora acima do que ela normalmente trata, eu começo a ficar desconfiado. Então é isso. Serviço de caridade é dever, amor e paz. Dever é aquilo que entregas. Amor é o jeito em que dás, disse Cornélio Pires. Então, esse é que é o grande desafio. Chico disse que o médium precisa ser alegre, até como defesa. Olha só, gente. Em mediunidade, o estado de espírito é fator relevante. Médium cansado, desanimado, triste, sem confiança em si mesmo, isola-se dos bons espíritos, porque a apatia é um péssimo condutor do pensamento. Disse ele que o médium espírita precisa ser alegre, como defesa. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não é santos com neurose, nem anjos de cara feia. O médium sem alegria assemelha-se a um violino de cordas frouxas. E depressão não combina com mediunidade. Vamos ver o que os poetas falaram. Cornélio Pires. Coração, quando se alteia, eleva, alegra e seduz. Pessoa de cara feia não pode estar com Jesus. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Então, às vezes, pequeninos gestos têm muita importância para a nossa renovação, para a nossa mudança. No núcleo que nós inauguramos na Vila Sapé, em Curicica, visitando uma senhora, a gente ia nas casas das pessoas, fazíamos o culto, dávamos passe, aquelas que aceitavam. E uma delas disse, certa feita, sorrindo, eu estava pronta para suicidar-me, porque eu sou muito maltratada pelo meu marido. Mas quando vocês apareceram e começaram a trazer esses ensinamentos da doutrina, a minha vida mudou. Ela disse, olha que alegria. Então, nós estamos ainda longe de entender o alcance, muitas vezes, do pequenino gesto. Tem muita gente que diz que eu não sou imperfeito, não tenho nada para fazer, não sei como fazer. Não. Vamos fazendo, olha, um pequenino gesto todos os dias. São 365 gestos por mês, por ano. Se nós aumentarmos esses gestos, só saudáveis, bons, caridosos, só a contabilidade divina para contabilizar esses gestos. Quem é que não pode, eu pergunto, quem é que não pode sorrir? Quem é que não pode fazer um agrado a uma determinada pessoa? Quem é que não pode silenciar diante da palavra negativa? Quem é que não pode silenciar diante da crítica? Porque todos, eu conheço espíritas que são impiedosos, recalcitrantes e críticos contumazes dos governos, dos políticos. Não conheço um espírita. Eu, aliás, conheço alguns espíritas que são implacáveis, criticando o governo, como se isso fosse mudar as coisas. Então, nós precisamos aprender a sofrer com conforto. Sofrer com conforto, isso mesmo. Se estamos na fossa, busquemos os ares do shopping. Não, se estamos na fossa, buscamos os ares do shopping para distrair. Se estamos meio depressivos, procuramos o cinema, o teatro, o lazer. Eles não. São compelidos a sofrerem no desconforto. Já pensaram nisso, os depressivos? E todo tempo nós ficamos esperando por Jesus, como se Jesus viesse até nós. Pedimos nas nossas rogativas: Jesus me ampara, Jesus me salva, me inspira, me ajuda. Aí eu pergunto: quando é que nós vamos até Jesus?
Porque atualmente Jesus é que espera por nós. Ele veio até nós para ensinar, mas agora ele é que me espera. Um dia, determinado médium disse: o que me falta, Chico? Tenho um bom emprego, sou espírita, tenho um bom casamento, tenho uma situação econômica tranquila, mas tenho um vazio no coração. O que é que me falta? Então, Emmanuel disse o seguinte: o que te falta é fazer a alegria dos outros. Enquanto você não sair de si mesmo para fazer a alegria dos outros, você vai continuar com esse vazio no coração. É como disse Maria Dolores: se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas. Entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e procure em derredor aqueles que se vão sem rumo certo no coração, suplicando no coração deserto um bem-estar. É isso. Uma senhora, ela tinha o hábito de, com extrema saudade do filho que tinha desencarnado num acidente, ela ia no túmulo do rapaz e limpava. Ela tinha recursos, colocou mármore custoso, enfeitava. Toda semana ela ia lá e enfeitava o túmulo. E a saudade foi aumentando, aumentando, até que um dia uma amiga condoída levou ela até Uberaba, Chico Xavier. E ao final da reunião, recebeu uma mensagem do filho, Luiz Roberto, chamado Súplica do Filho. Não me procures, mãe, sob o jazigo que reformas de joia, que adornas de joias e açucena. Fita o campo das lágrimas terrenas, levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui chora a viuvez amargas penas, ali sofre a orfandade e o desabrigo. Ergamos para a dor um berço amigo e as nossas dores se farão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida na inspiração do bem que nos governa. E seguiremos juntos, dia a dia, transformando a caridade filha fria em bendito calor de luz eterna. E ela levou esta mensagem do seu filho. Então, antes de desencarnar, uma condição fatal em nossas vidas, porque não desencarnar de nós mesmos, ou seja, de nossos hábitos nocivos, de nossa inapetência para o bem, nossa volúpia em criticar o procedimento alheio, nosso apego à vida material em cultivar o melindre como se fosse exercício de sensibilidade. Inácio Bittencourt, no livro Vozes do Grande Além, disse: desencarnado agora, observo que a turba de doentes que na terra me feria a visão, aqui continua da mesma sorte, desarvorada e sofredora. Porque quando a gente desencarna, muita gente, em ledo engano, pensa que desencarnou, vai mudar do lado de lá. Não. A gente só perde o corpo, só muda de plano. Continua exatamente, e pior, mais agravante, aliás. Tanto as dores quanto os bens, quanto os males e os bens que nós temos dentro do nosso coração, no plano espiritual, sem o corpo, são 1000 vezes mais intensos. Falaram os benfeitores espirituais, respondendo a uma pergunta de Kardec. São 1000 vezes mais intensos. Então, gente, se é 1000 vezes mais intenso, nós não podemos imaginar o bem-estar que nós vamos receber, a alegria, a felicidade pelo bem que fizemos. Serão 1000 vezes maiores. Tem preço? Não tem preço isso. Agora, precisamos renunciar, nos sacrificarmos e para continuar aqui trabalhando sem altercação, sem reclamar. Conta-se no livro Diário da Mediunidade que João aproximou-se de Jesus e perguntou: qual o maior obstáculo com relação ao estabelecimento do evangelho entre os homens?
Está entre aqueles completamente avessos ao advento do reino dos céus? Perguntou a Jesus. E Jesus disse: Não, João, não vejo por maiores opositores do evangelho os que lhe recusarem aderir, nem tampouco os céticos, que inclusive chegam a duvidar da existência de Deus. Os maiores adversários da Boa Nova estarão entre os que se aderirem por mera formalidade. Os que, ele abraçando os princípios, haverão de se recusar ao trabalho da renovação íntima. Serão, sem dúvida, os religiosos que se transfigurarão em mercenários da fé, os que se julgarão isentos dos mais comezinhos exemplos de solidariedade, de devotamento e de sacrifício pessoal, para que a obra do Evangelho prospere a partir de seus próprios testemunhos de amor. Serão, João, os que intentarem burlar a consciência divina no pressuposto de que se podem iludir os homens, poderão igualmente enganar a Deus quanto aos seus inconfessáveis propósitos de fé. E aí, gente, o trabalho no bem, disse Chico Xavier, e nós lemos aqui, o trabalho no bem muda o destino, olha só. O trabalho no bem muda o destino. Muitas vezes, o mal que nós precisamos passar, e quando vem a cobrança, eu escutei o Chico Xavier contar isso, quando vem um estatuto da lei divina para cobrar um resgate, uma dívida nossa, e nos encontra trabalhando no bem, o resgate é interrompido, paralisado, enquanto estivermos trabalhando no bem. Porque Deus considera, por ser misericordioso e amoroso, que é melhor a gente pagar com amor do que pagar com a dor. Eu falei que altera o nosso destino. E eu vou encerrar, mas terminando essas ideias mal alinhavadas, nós vamos falar sobre um caso que Hilário Silva contou, ou no livro Almas em Desfile, ou A Vida Escreve, psicografia do nosso Chico. Porque, relembrando aquilo que o Chico falou, que o bem, o trabalho no bem, o exercício no bem muda o nosso destino, e é uma realidade. Então, Hilário Silva contou que um espírita de São Paulo, da Pauliceia, estava numa confeitaria de grande movimento quando viu um homem, quando ele dirigiu-se ao caixa para pagar as suas compras, viu um homem extremamente mal vestido, esquálido, tremendo, cabeça baixa e com um saco na mão. E o balconista falando alto e segurando ele pelo braço e com violência, dizia: é ladrão, roubou o pão, roubou o saco de pão de um cliente. E o guarda se apresentou logo para dizer: não, vou tomar as providências cabíveis, quando o Olavo Dias, no impulso do coração, do amor, dirigiu-se a eles e falou: não, não é ladrão, não, ele é meu funcionário. Ele equivocadamente pegou esse saco, mas me desculpem, mas o saco está aqui, ele é meu funcionário. Pegou o homem pelo braço, lá, para a surpresa de todos que estavam ali, pegou o homem pelo braço e saiu da confeitaria. Na primeira curva, ele disse para o homem: olha, eu sou espírita e o espírita não deve mentir, mas eu menti para te ajudar. Aí o homem, com as mãos ossudas, magras no rosto, em lágrimas, disse: meu senhor, eu sou tuberculoso, ninguém me dá trabalho, eu tenho 6 filhos e hoje não comeram nenhum pedaço de pão. Aí o Olavo Dias disse: não, eu não estou aqui para fazer ninguém chorar. Peraí, vamos lá. Qual é seu nome? Noel de Carvalho, disse o homem. Então, o Olavo Dias pegou o endereço, o nome da mulher dele e dos 6 filhos, pegou o endereço. O homem morava próximo da Vila Maria. O Olavo Dias deu um dinheiro a ele e se despediu, dizendo que
logo, logo iria visitá-lo. 2 ou 3 dias depois, Olavo Dias pegou o carro, porque Olavo Dias já estava naquela posição de vencer dificuldades que muita gente não consegue vencer para exercitar o amor. Então, Olavo Dias foi lá nas cercanias da Vila Maria, com dificuldade, gastou algum tempo para procurar o barraco de Noel de Souza, e achou. Chegando lá, viu somente a mulher do Noel, com os filhos. O Noel tinha saído, segundo a sua mulher, para buscar um socorro médico que não estava bem. O Olavo Dias tinha levado algumas providências, bolsa básica, deu recursos à mulher dele e ela, olhando para ele emocionada, disse: doutor, se Deus quiser, um dia o Noel vai lhe agradecer o que o senhor está fazendo pela gente. O Olavo Dias viajava muito, entregou o caso aos amigos espíritas para ajudá-lo e esqueceu o caso. 6 meses depois, Olavo estava dirigindo-se ao aeroporto para uma viagem a uma outra capital a negócios, e um amigo estava próximo do guichê, tinha muita gente, porque Olavo se atrasou no trânsito, e ele, quando ia se aproximar do amigo, o amigo dizendo que estava com a passagem na mão, ele se sentiu abraçado, ternamente abraçado. Quando ele olhou, era Olavo, era Noel de Souza. Você aqui, Noel? Falou surpreso. Sim, doutor, eu vim aqui para lhe agradecer o que o senhor está fazendo por nós, por mim e a minha família. Eu quero agradecer. Não, Noel, mas eu tenho que viajar. Não, meu filho. Doutor, eu preciso lhe falar, lhe agradecer. E desviou o olhar de Olavo do amigo. E continuou abraçando carinhosamente o Olavo, e ele começou a ficar irritado, ouvindo o que Noel falava, suas palavras de agradecimento da família, e ele, irritado, foi ficando até que, no impulso, se afastou de Noel, mas quando chegou no próximo da entrada, já era tarde, o avião tinha partido. Então ele voltou, não teve outro jeito senão procurar Noel para continuar conversando com ele, mas não achou Noel, por mais procurasse no saguão do aeroporto. 3, 4 horas depois, vem a notícia que o avião perdera-se num acidente onde morreram todas as criaturas, tripulantes e passageiros. Olavo ficou surpreso e pegou o carro para ir contar a novidade para Noel, na sua casa. Chegando lá na sua casa, a esposa do Noel disse-lhe: doutor, Noel desencarnou há 2 meses antes. Muita paz a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe agora e sempre, graças a Deus.